Olá, meus amores, tudo bem? Aula de hoje nós vamos falar sobre os crustáceos. Lembrando que estamos falando sobre os invertebrados do grupo dos artrópodes. Então, quem são os crustáceos? Crustáceos são aqueles animaizinhos que recebem esse nome através, né? O nome deles vem de crosta, que está relacionado ao exoesqueleto que eles possuem. O exoesqueleto deles é muito rígido, ele é muito duro. Por quê? Porque ele é cheio de quitina e calcária, tá? Então ele tem uma carapaça, a maioria deles, dos crustáceos, tem uma carapaça bem rígida. Exemplos: siri, caranguejo, tatuzinho de jardim, as cracas, os camarões, ok? Características gerais desses indivíduos. Eles são a maioria marinho, mas também temos alguns indivíduos de água doce e alguns indivíduos terrestres, tá? Então, água doce a gente tem aí também uns caranguejos e alguns camarões. Nós temos terrestres, o exemplo do tatuzinho. Nós temos também microcrustáceos, que vão estar presentes naquele zooplâncton, que são os animais microscópicos que vivem lá na superfície marinha, tá? Eles são os mais abundantes consumidores primários que existem. Por quê? Porque eles se alimentam dos fitoplânctons, que são as microalgas. Além disso, as principais características dos crustáceos são: apresentam o corpo em dois segmentos, então a gente tem o cefalotórax, céfalo de cabeça, né, de encéfalo, e tórax de região torácica. Então eles têm um cefalotórax porque eles não possuem pescoço. Então é uma peça só. Então a gente tem cefalotórax e abdômen, região abdominal. Além disso, eles podem possuir um número muito variado de patas, mas, na sua maioria, eles apresentam 5 pares de patas, sendo que essas patas aí, elas são geralmente bifurcadas, então, em vez de elas serem uma, elas se dividem em duas. Então, é uma pata, ó, como se fosse uma patinha, que se divide em duas. Por quê? Para eles conseguirem nadar melhor, se locomover melhor, cavar, né, fazer buracos lá no subterrâneo marinho ou aquático, agarrar alguma coisa, tá? Além disso, eles vão possuir 2 pares de antenas. Eles vão ter um par de antena longo, que é esse que está aqui em cima, que vai servir para o tato. E um parzinho de antenas menores, que é o curto, que vai servir para o olfato. Então, a gente já vai concluir aqui que os 2 pares de antenas, eles vão servir como receptores sensitivos, né? Eles vão ter aí o sentido do tato e do olfato através das antenas. Então, aqui na nossa imagem, recapitulando: cefalotórax, abdômen, os 5 pares de patas bifurcadinhos. Aqui ele tem alguns apêndices para nadar. Então, por isso que eu falei que o número não é fixo, assim como a gente viu nos grupos anteriores. E os 2 pares de antenas, o par longo para o tato e o par curtinho para o olfato. Além disso, eles vão ter respiração branquial. Por quê? Porque a maioria dos animais aquáticos respiram através das brânquias. As brânquias é como se fossem pulmões, só que elas já ficam na região aqui lateral do animal, onde a água entra. Como é uma região muito irrigada de vasos sanguíneos, ela é bem vermelhinha, né? No caso dos animais que têm o sangue vermelho, aqui a gente vai falar daqui a pouco de uma característica deles que é bem diferente. Essa água vai passar, já que vai acontecer a captura do oxigênio para levar para dentro do corpo. Então, não é igual a gente que aspira o oxigênio, chega no pulmão, faz a troca, tá? Isso já acontece na região branquial, das brânquias. Além disso, a circulação deles também é aberta, como a gente tinha falado dos grupos anteriores. Aberta, ou também chamada de lacunar, tá? E aqui a diferença deles é que o sangue deles não tem também a hemoglobina, que deixa o sangue vermelho como o nosso. Eles têm a hemocianina, que o sangue deles é azul, tá? Então, eles sim podem ser considerados da realeza. O sangue deles então é azul
E a hemocianina é responsável, sim, pelo transporte do oxigênio. Por que ela é azul? Porque ela se liga ao cobre, enquanto a hemoglobina se liga ao ferro. Por isso que tem a coloração vermelha, a hemoglobina, e a hemocianina a coloração azul, porque ela se liga ao cobre, tá? Além disso, a gente já falou, eles apresentam um exoesqueleto, né? Então eles têm que fazer a troca desse exoesqueleto para conseguirem crescer. E eles possuem sexos separados, com fecundação interna, ou seja, o espermatozoide é colocado dentro do corpo da fêmea e eles botam ovos, né? Eles têm postura de ovos, tá? A curiosidade que eu queria mostrar para vocês o caranguejo ferradura, que é esse animalzinho aqui, ó, ele é muito utilizado pela indústria farmacêutica, né, pela indústria de pesquisa, quando eles coletam o sangue dele. Cada garrafinha desse aqui, ó, é sangue sendo coletado, como se fosse uma doação de sangue. Aqui tá o caranguejo ferradura, aqui o sangue azul dele. Ele é muito utilizado em pesquisas, tá? Principalmente para a cura de doenças bacterianas. Por quê? O sangue deles consegue detectar e isolar bactérias em pouquíssimo tempo. O que o nosso corpo, o corpo do mamífero, demoraria 2 dias, o sangue deles faz em 45 minutos. Então, eles são muito utilizados na indústria farmacêutica, né? O litro desse sangue deles é caríssimo, por cerca de $15.000 o litro. Então, realmente é bem caro, porque ele é muito útil para a indústria farmacêutica, né? De confecção aí de remédios, né? De medicamentos. Então, aí tá o exemplo do sangue azul dos caranguejos ferraduras, que são alguns indivíduos do grupo dos crustáceos. Outra curiosidade, a grande diferença entre caranguejo e siri. Os dois fazem parte do grupo dos crustáceos, só que eles têm algumas diferenças. Quais são? Os caranguejos, eles vão viver sempre em água doce ou ambiente terrestre, enquanto o siri é o de água salgada. Então, toda vez que você for para a praia, você está vendo um siri, não está vendo um caranguejo, a menos que você esteja no manguezal, que tem água doce, tá? Além disso, o caranguejo ele vai ter a carapaça mais redondinha, ó, tá vendo? Enquanto o siri, ele é mais espinhudinho, ó, ele tem vários espinhos nessa carapaça. E o último parzinho de patas aqui do caranguejo parece uma agulhinha, uma unha, enquanto o do siri é achatadinha, para que ele consiga nadar, tá bom? Então essa é a grande diferença entre caranguejo e siri, que pode vir aí a aparecer na cabecinha de vocês. A aula de hoje é isso. Próxima aula, próximo grupo. A gente se vê daqui a pouco. Um beijo e até a próxima.